Existe um momento em que aquilo que alguém tentou esconder por tanto tempo simplesmente não consegue mais permanecer nas sombras, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora entre você e essa pessoa. Imagine alguém que controlou palavras, disfarçou sentimentos, fingiu indiferença e tentou convencer a si mesmo de que poderia continuar vivendo normalmente sem revelar o que realmente carregava no coração. Mas então, algo muda. A emoção rompe a máscara. O silêncio perde sua força e aquilo que deveria permanecer secreto finalmente aparece diante de outras pessoas. Não necessariamente como uma declaração cinematográfica, mas através de uma atitude, uma frase inesperada ou uma reação impossível de esconder. E é aqui que a psicologia de Carl Jung nos oferece uma chave poderosa. Quanto mais intensamente tentamos empurrar determinados conteúdos emocionais para a sombra, maior pode se tornar a pressão para que eles encontrem uma forma de expressão. Por isso, o que essa pessoa revelou pode dizer muito mais do que você imagina. Talvez você esteja se perguntando, se esse sentimento era tão profundo, por que essa pessoa não demonstrou antes? Por que precisou chegar a um ponto em que outras pessoas começaram a perceber aquilo que ela mesma tentava negar? Jung compreendia que o ser humano não é formado apenas pela identidade que apresenta ao mundo. Existe também a persona, essa espécie de máscara social construída para proteger nossa imagem, nossas vulnerabilidades e até aquilo que tememos admitir sobre nós mesmos. Alguém pode parecer distante enquanto internamente enfrenta uma tempestade. Pode agir como se tivesse seguido em frente enquanto determinadas lembranças continuam carregadas de emoção. E quando o sentimento entra em conflito com a imagem que a pessoa deseja sustentar, pequenos sinais começam a escapar. Um olhar demora demais. Seu nome provoca uma mudança imediata no comportamento. Uma conversa aparentemente comum desperta uma reação desproporcional. E, de repente, todos ao redor percebem aquilo que durante tanto tempo permaneceu escondido. Mas existe uma diferença fundamental entre romantizar qualquer comportamento e compreender aquilo que realmente está sendo demonstrado. Nem todo silêncio significa amor. Nem toda distância esconde desejo, e nenhuma teoria psicológica pode garantir que alguém seja sua alma gêmea. O que Jung pode nos ajudar a compreender é algo ainda mais fascinante. Algumas relações ativam regiões profundas da psique porque carregamos projeções, expectativas, desejos e imagens inconscientes sobre a outra pessoa. É por isso que certos encontros parecem atravessar nossas defesas de uma maneira que outros jamais conseguiram. Você pode tentar esquecer, racionalizar ou colocar tudo em uma caixa chamada passado, mas algo continua retornando à consciência. E talvez essa pessoa esteja vivendo um processo semelhante. Só que existe um detalhe decisivo nessa história, porque quando aquilo que estava escondido começa a aparecer diante dos outros, a verdadeira pergunta deixa de ser apenas o que ela sente e passa a ser o que ela fará depois que esse sentimento já não puder ser ignorado. É justamente nesse ponto que tudo pode mudar. Porque admitir um sentimento internamente é uma coisa, permitir que ele transforme nossas escolhas é outra completamente diferente. Jung enxergava o confronto com conteúdos inconscientes como parte de um processo profundo de autoconhecimento. Aquilo que evitamos reconhecer pode continuar influenciando nossas decisões até ser encarado conscientemente. Talvez essa pessoa tenha passado muito tempo lutando contra aquilo que sentia por você, tentando preservar orgulho, segurança ou controle. Mas sentimentos reprimidos não desaparecem simplesmente porque receberam silêncio. Eles podem reaparecer em sonhos, lembranças, comparações, comportamentos e palavras que escapam quando a vigilância diminui.
E quando alguém finalmente deixa transparecer diante de outras pessoas aquilo que vinha protegendo, existe uma possibilidade inquietante. Talvez a maior batalha nunca tenha sido entre vocês dois. Talvez tenha acontecido dentro dessa própria pessoa. E antes de você transformar isso imediatamente em esperança, existe algo ainda mais importante que precisa ser compreendido. O significado dessa conexão não depende apenas de uma declaração, de uma coincidência ou da intensidade emocional que existe entre vocês. Para Jung, amadurecer também significa retirar nossas projeções do outro e enxergá-lo como ele realmente é, através de atitudes concretas e não apenas daquilo que desejamos encontrar. Portanto, observe o que acontece depois da emoção. Observe se surgem coragem, clareza, responsabilidade e aproximação verdadeira. Porque uma pessoa pode gritar um sentimento diante do mundo inteiro e ainda assim não estar preparada para vivê-lo. E talvez seja exatamente essa a revelação que você precisava ouvir. O amor pode aparecer através das palavras, mas é nas escolhas que ele deixa de ser apenas sentimento e começa a se tornar realidade. Continue comigo, porque aquilo que acontece depois que alguém não consegue mais esconder o que sente pode revelar a parte mais surpreendente dessa história. E antes de continuarmos, se alguma parte dessa mensagem já tocou você de uma maneira diferente, deixe o seu like agora. Esse pequeno gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo uma conexão que não conseguem explicar. E existe algo especial nisso. Talvez alguém, exatamente neste momento, precise ouvir as mesmas palavras que trouxeram você até aqui. Então deixe o like e permaneça comigo até o final, porque o que ainda vamos revelar pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa pessoa e tudo aquilo que existe silenciosamente entre vocês. Existe uma diferença enorme entre sentir alguma coisa e conseguir admitir aquilo que se sente. Muitas pessoas passam meses, às vezes anos, tentando manter determinadas emoções atrás de uma máscara de normalidade. Continuam trabalhando, conversando, sorrindo, conhecendo outras pessoas e dizendo para si mesmas que determinado vínculo pertence ao passado. Mas a psique não obedece simplesmente às ordens conscientes. Na visão de Carl Jung, aquilo que não é reconhecido pode continuar agindo silenciosamente nas profundezas do inconsciente, influenciando pensamentos, escolhas e reações. E é exatamente aí que essa história começa a ficar intrigante, porque talvez essa pessoa tenha conseguido esconder de você durante muito tempo aquilo que carregava, mas começou a falhar justamente diante daqueles que estavam ao redor. Uma reação inesperada, uma mudança de expressão quando alguém mencionou seu nome ou uma frase pronunciada com emoção demais pode ter revelado aquilo que ela acreditava estar perfeitamente protegido. Jung chamou de persona a face psicológica que apresentamos ao mundo, uma espécie de identidade social construída para permitir nossa adaptação às expectativas externas. A persona não é necessariamente uma mentira, ela faz parte da experiência humana. O problema surge quando alguém se identifica tanto com essa máscara que começa a acreditar que aquilo que demonstra externamente corresponde a tudo o que existe dentro de si. Imagine então uma pessoa repetindo: "Isso já não significa nada para mim", enquanto uma região muito mais profunda de sua psique continua emocionalmente mobilizada. Ela pode sustentar essa narrativa enquanto ninguém toca no ponto sensível. Porém, basta surgir uma pergunta inesperada, uma lembrança específica ou seu nome dentro de uma conversa para alguma coisa atravessar a máscara. Nesse instante, talvez outras pessoas percebam primeiro aquilo que essa pessoa ainda tenta esconder de si mesma. E quando isso acontece, já não estamos olhando apenas para palavras, mas para um conflito entre a persona que deseja controlar a situação e uma verdade emocional buscando espaço.
Talvez seja por isso que determinadas revelações aconteçam nos momentos menos planejados. Alguém pode controlar uma mensagem antes de enviá-la, escolher cuidadosamente o que publicar e até evitar lugares onde sabe que encontrará determinada pessoa. Mas controlar permanentemente uma emoção profunda exige uma vigilância quase impossível. Uma pergunta aparentemente inocente pode provocar silêncio. Uma brincadeira feita por amigos pode gerar uma defesa exagerada. Uma história sobre relacionamentos pode fazer essa pessoa mencionar você quando ninguém esperava. E então surge aquele segundo estranho em que todos percebem alguma coisa. Talvez ninguém diga diretamente, mas os olhares mudam. A atmosfera muda. A própria pessoa percebe que revelou mais do que pretendia. É nesse instante que o mistério aumenta, porque aquilo que escapou não surgiu necessariamente do nada. Pode ter sido apenas a ponta visível de algo que já estava sendo elaborado internamente havia muito tempo. Mas existe um cuidado fundamental aqui. Intensidade emocional não é prova automática de destino. E seria uma distorção transformar Jung em alguém que prometia que duas pessoas específicas nasceram obrigatoriamente para ficar juntas. A contribuição da psicologia analítica é mais profunda. Jung investigou como projetamos conteúdos inconscientes sobre outras pessoas e como certos encontros podem ativar imagens interiores extremamente poderosas. Às vezes, acreditamos estar olhando apenas para alguém, quando também estamos olhando para desejos, feridas, expectativas e possibilidades existentes dentro de nós mesmos. É justamente por isso que algumas conexões parecem adquirir uma dimensão gigantesca. A pessoa deixa de representar somente quem ela é e começa a carregar significados emocionais muito maiores. Portanto, se alguém demonstrou sentimentos intensos por você diante de outras pessoas, a pergunta mais importante ainda não foi respondida. Precisamos descobrir se estamos diante de uma emoção momentânea, de uma projeção ou de um sentimento que começa finalmente a ser assumido conscientemente. E essa resposta não aparece na intensidade de uma frase isolada. Ela começa a surgir naquilo que acontece depois. Porque quando uma emoção deixa as sombras e alcança a consciência, a pessoa enfrenta uma escolha psicológica: recuar novamente para sua antiga máscara ou começar a reconhecer aquilo que vinha evitando. Imagine o desconforto de perceber que outras pessoas agora enxergaram algo que você passou tanto tempo tentando esconder. Para alguns, isso desperta ainda mais fuga. Para outros, torna impossível continuar fingindo. É exatamente aqui que precisamos avançar, porque existe uma segunda camada nessa história que pode explicar por que alguém consegue permanecer distante durante tanto tempo e, inesperadamente, parece não suportar mais o próprio silêncio. E para compreender essa mudança, precisamos entrar em uma das regiões mais fascinantes da psicologia junguiana: a sombra. A sombra contém aspectos da personalidade que o ego prefere não reconhecer ou integrar. Isso não significa que nela existam apenas características negativas. Também podemos empurrar para a sombra nossa vulnerabilidade, sensibilidade, necessidade de afeto e sentimentos que entram em conflito com a imagem que construímos de nós mesmos. Pense em alguém que aprendeu que demonstrar amor significa perder poder. Talvez essa pessoa tenha passado grande parte da vida acreditando que precisava parecer forte, independente e emocionalmente inacessível. Então você aparece e desperta justamente aquilo que ela aprendeu a esconder. O primeiro impulso pode não ser aproximação, mas resistência, porque reconhecer o sentimento significaria reconhecer também uma parte vulnerável de si mesma. Assim, quanto mais importante aquela conexão se torna,
maior pode ficar o conflito interno entre aquilo que a pessoa sente e aquilo que acredita que deveria sentir. Isso ajuda a compreender um comportamento que confunde profundamente quem está do outro lado. Em determinados momentos, a pessoa se aproxima com intensidade. Depois, parece assustar-se com a própria aproximação e recua. Demonstra interesse e, pouco depois, veste novamente a indiferença. Você tenta encontrar lógica nesse movimento e começa a questionar se imaginou tudo, mas a contradição pode estar acontecendo dentro dela antes de aparecer entre vocês. Uma parte deseja proximidade, outra teme as consequências emocionais dessa proximidade. Uma parte reconhece sua importância, outra tenta reduzir essa importância para recuperar a sensação de controle. É nesse conflito que comportamentos aparentemente incompreensíveis podem nascer. Entretanto, compreender a possibilidade de um conflito interior não significa justificar desrespeito, abandono ou manipulação. A psicologia pode explicar determinadas dinâmicas, mas não transforma sofrimento repetido em demonstração de amor. Agora imagine que essa pessoa consiga manter esse conflito escondido quando está sozinha, mas seja confrontada com ele em um ambiente social. Talvez alguém pergunte diretamente sobre você. Talvez percebam que ela acompanha discretamente sua vida. Talvez uma pessoa próxima diga algo como: "Você ainda sente alguma coisa, não sente?" Nesse momento, a sombra é tocada. A reação pode vir antes do pensamento organizado. A voz muda, o rosto entrega a emoção, a defesa surge rapidamente ou uma verdade escapa no meio da tentativa de negá-la. E é precisamente esse tipo de momento que pode parecer um grito emocional diante de todos. Não necessariamente porque alguém literalmente declarou amor em voz alta, mas porque a intensidade da reação tornou evidente aquilo que vinha sendo cuidadosamente protegido. O inconsciente não fala apenas através de frases. Ele também se manifesta simbolicamente através de comportamentos, sonhos, fantasias e afetos. Só que existe uma revelação ainda mais profunda. Talvez o verdadeiro medo dessa pessoa não seja simplesmente perder você. Talvez seja descobrir quem ela se torna quando está emocionalmente próxima de você. Algumas relações funcionam como espelhos psicológicos. Elas revelam necessidades que ignorávamos, inseguranças que acreditávamos ter superado e possibilidades de transformação que ainda não tivemos coragem de viver. Jung entendia que encontros significativos podem nos confrontar com conteúdos internos que exigem desenvolvimento. Por isso, às vezes, alguém não foge apenas de uma pessoa. Foge do que aquela pessoa desperta dentro dela. Você pode representar uma pergunta que ela ainda não sabe responder. Pode tocar uma região emocional que permaneceu adormecida durante anos. E quanto mais essa pessoa tenta retornar à antiga versão de si mesma, mais percebe que alguma coisa já mudou. É aqui que a narrativa ganha uma direção inesperada. Porque se você acredita que o objetivo é simplesmente descobrir se essa pessoa ama você, talvez esteja fazendo uma pergunta pequena demais. Existe outra questão muito mais reveladora. Esse sentimento está conduzindo essa pessoa para maior consciência ou apenas para mais conflito? Jung não via o crescimento psicológico como uma busca para possuir alguém, mas como um movimento em direção à integração de si mesmo. Portanto, a verdadeira transformação começa quando alguém deixa de usar máscaras para fugir de suas emoções e passa a assumir responsabilidade por aquilo que sente e faz. E quando isso começa a acontecer, certos sinais mudam completamente. A pessoa deixa de apenas reagir à sua ausência e começa a compreender por que sua presença possui tanto significado. É nesse ponto que entramos em uma terceira camada ainda mais delicada. Aquilo que Jung descreveu através das imagens interiores da anima e do ânimos.
Na psicologia de Jung, anima e ânimos pertencem a uma formulação histórica sobre dimensões inconscientes da psique e sobre a maneira como conteúdos internos podem ser projetados nas relações. Embora essa linguagem tenha sido desenvolvida dentro do contexto de sua época, a ideia central continua oferecendo uma reflexão poderosa. Muitas vezes, enxergamos no outro características carregadas de um significado que também nasce dentro de nós. É por isso que certas pessoas parecem estranhamente familiares desde o início. Alguma coisa nelas toca imagens, expectativas e necessidades que já existiam internamente antes daquele encontro. De repente, alguém que você conheceu há relativamente pouco tempo parece carregar um peso emocional enorme. A presença dessa pessoa desperta fascínio, medo, desejo e reconhecimento. E talvez algo semelhante tenha acontecido com quem tentou esconder aquilo que sentia por você. Isso pode explicar por que a ausência, em algumas relações, produz uma experiência tão intensa. Quando alguém se afasta, não desaparece apenas a pessoa externa. Desaparece também o espelho onde determinadas partes internas estavam sendo refletidas. Então, começa um processo desconfortável. Aquilo que parecia depender exclusivamente do outro retorna para dentro. A pessoa pode começar a perguntar: por que você ainda aparece em seus pensamentos? Por que determinadas músicas despertam lembranças? Por que novos encontros parecem inevitavelmente comparados à experiência vivida com você? Nada disso prova telepatia, destino ou que você esteja pensando nela simultaneamente. O fenômeno importante acontece dentro da própria psique. Certas associações emocionais permanecem ativas porque ainda carregam significado. E quanto mais alguém tenta eliminá-las, sem compreendê-las, mais misteriosas elas podem parecer. Talvez seja justamente durante essa tentativa de seguir normalmente que outras pessoas comecem a notar alguma coisa. Um amigo menciona você e o semblante muda. Alguém sugere que essa pessoa conheça outra pessoa e surge uma resistência inesperada. Uma conversa aparentemente distante do assunto acaba conduzindo novamente ao seu nome. Até que chega aquele momento em que alguém pergunta diretamente: por que você ainda fala tanto dessa pessoa? E talvez seja aí que a defesa desmorone. Não porque uma força invisível obrigou alguém a confessar alguma coisa, mas porque sustentar uma contradição emocional durante muito tempo pode se tornar psicologicamente desgastante. Aquilo que estava sendo vivido secretamente ganha linguagem. Pela primeira vez, essa pessoa pode ouvir a própria verdade, enquanto a pronuncia diante dos outros. E algumas verdades parecem diferentes quando finalmente são escutadas pela própria pessoa. Mas aqui existe uma armadilha emocional que precisa ser evitada. Quando queremos muito uma resposta, começamos a interpretar qualquer detalhe como confirmação. Uma curtida vira declaração, um silêncio vira saudade, uma coincidência vira destino. Jung levou as coincidências significativas a sério em sua reflexão sobre sincronicidade, mas isso não significa transformar todo o acontecimento cotidiano em uma mensagem personalizada do universo. A maturidade psicológica exige suportar a incerteza. Talvez exista sentimento, talvez exista nostalgia, talvez exista projeção. Talvez a pessoa esteja realmente começando a reconhecer o amor que sente. Mas nenhuma dessas possibilidades deve substituir aquilo que somente ações consistentes conseguem demonstrar. É nesse ponto que você recupera algo extremamente importante: sua capacidade de observar sem abandonar a si mesmo. E talvez essa seja a parte que essa pessoa menos esperava. Enquanto ela enfrentava sua própria batalha interna, você também começou a mudar. Talvez tenha parado de perseguir respostas, de implorar por clareza ou de tentar interpretar cada silêncio. Essa mudança altera profundamente a dinâmica,
porque você deixa de existir apenas como alguém disponível para sustentar a indecisão do outro. Você retorna ao centro da própria vida. E quando isso acontece, a relação precisa encontrar uma nova forma ou revelar que não consegue existir fora do antigo padrão. É exatamente aí que a individuação se torna essencial para a nossa história. Porque para Jung, o encontro decisivo não acontece somente entre duas pessoas. Existe um encontro ainda mais difícil, aquele que cada indivíduo precisa ter consigo mesmo. Individuação é um dos conceitos centrais da psicologia junguiana. Em termos gerais, trata-se de um processo de tornar-se mais inteiro, integrando dimensões conscientes e inconscientes da personalidade, em vez de viver exclusivamente através das expectativas externas. E observe como isso transforma completamente nossa história. Talvez, durante muito tempo, você tenha perguntado: quando essa pessoa vai perceber meu valor? Mas existe uma pergunta mais poderosa. Em que momento eu comecei a perceber meu próprio valor sem precisar que essa pessoa o confirmasse? Essa mudança parece pequena, porém modifica toda a estrutura emocional do vínculo. Enquanto sua identidade depende da escolha de alguém, cada afastamento se transforma em rejeição de quem você é. Quando você começa a recuperar seu centro, a presença do outro pode continuar importante, mas deixa de determinar seu valor. Curiosamente, é nesse momento que algumas relações entram em uma fase decisiva. A pessoa que estava acostumada à sua disponibilidade percebe que você não está mais ocupando o mesmo lugar psicológico. Você não precisa criar jogos, desaparecer estrategicamente ou provocar ciúmes. Existe uma diferença entre manipular distância e genuinamente retornar para si. Quando alguém começa a se respeitar, determinadas atitudes simplesmente deixam de fazer sentido. Você para de correr atrás de explicações que nunca chegam. Para de aceitar migalhas emocionais porque teme perder uma possibilidade. E esse reposicionamento pode ser percebido pelo outro, não como uma técnica secreta para fazê-lo voltar, mas como consequência natural de uma transformação interna. Talvez seja exatamente essa mudança que tenha obrigado essa pessoa a olhar com mais honestidade para aquilo que estava sentindo. Imagine então a cena psicológica. Antes, essa pessoa podia acreditar que teria tempo ilimitado para decidir. Você permaneceria ali, emocionalmente disponível, enquanto ela resolvia seus conflitos. Mas agora alguma coisa mudou. Você não está ameaçando partir. Está simplesmente vivendo. Isso coloca a outra pessoa diante de uma realidade que talvez tenha evitado. Você não é uma extensão de seus desejos. Você possui escolhas, caminhos e uma vida própria. Nesse momento, a possibilidade concreta de perder aquela conexão pode retirar o sentimento do campo abstrato. Aquilo que antes podia ser adiado passa a exigir posicionamento. Talvez seja aí que palavras escapem diante dos amigos, que sentimentos sejam admitidos em conversas inesperadas, ou que alguém finalmente reconheça: essa pessoa realmente significou muito para mim. Mas preste atenção, porque esse reconhecimento ainda não é o final da história. Existe uma enorme distância entre perceber que ama alguém e possuir maturidade para construir uma relação saudável com essa pessoa. Alguém pode sentir profundamente e continuar incapaz de comunicar, comprometer-se ou respeitar limites. Essa distinção protege você de transformar sofrimento em prova de profundidade emocional. O amor, quando integrado à consciência, precisa encontrar alguma correspondência na realidade. Precisa existir disposição para conversar, assumir escolhas, reparar erros quando necessário e construir reciprocidade. Caso contrário, você pode acabar apaixonado não pela relação que existe, mas pelo potencial
daquilo que gostaria que existisse. E poucas coisas aprisionam tanto quanto esperar indefinidamente pela versão futura de alguém. Por isso, se essa pessoa realmente revelou diante dos outros aquilo que sentia, não corra imediatamente para preencher o espaço que ela mesma precisa atravessar. Observe. Permita que a verdade emocional encontre responsabilidade. Deixe que as próximas atitudes revelem aquilo que nenhuma interpretação consegue garantir, porque talvez o acontecimento mais poderoso ainda esteja por vir. Talvez essa pessoa procure você. Talvez finalmente tenha uma conversa diferente. Talvez recue novamente diante do próprio medo. Qualquer uma dessas possibilidades revelará algo essencial. E existe um critério capaz de separar uma explosão emocional de uma transformação verdadeira. Quando você compreendê-lo, ficará muito mais difícil confundir intensidade com amor consciente. O critério é a coerência. Quando aquilo que alguém sente começa realmente a ser integrado, palavras e comportamentos tendem a deixar de caminhar em direções completamente opostas. Isso não significa perfeição. Pessoas continuam tendo medo, insegurança e momentos de dúvida. Mas existe movimento, existe esforço, existe disposição para atravessar conversas difíceis. Se alguém declarou diante de todos que você possui importância, mas continua oferecendo apenas ausência, ambiguidade e promessas sem consequência, talvez o sentimento exista, porém ainda não tenha se transformado em capacidade relacional. Essa diferença é decisiva. Você não precisa negar aquilo que alguém sente, mas também não precisa construir sua vida ao redor de uma emoção que essa pessoa não consegue sustentar através de escolhas. Talvez agora você compreenda porque o verdadeiro grito de amor dessa história não está necessariamente numa frase pronunciada diante de uma multidão. Ele pode acontecer quando uma pessoa finalmente deixa de fugir daquilo que sente e aceita olhar para si mesma sem a proteção da antiga máscara. Pode acontecer quando reconhece que você não era apenas alguém conveniente em sua vida, mas alguém cuja presença despertou questões que permaneceram escondidas durante muito tempo. Entretanto, o passo seguinte pertence exclusivamente a ela. Você não pode realizar o processo psicológico de outra pessoa. Não pode integrar sua sombra por ela, retirar suas projeções ou obrigá-la a amadurecer. Esse trabalho precisa nascer de dentro. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis quando amamos alguém profundamente. Enquanto isso, existe outro processo acontecendo, e ele pertence a você. Talvez toda essa experiência tenha chegado para revelar não somente aquilo que essa pessoa sente, mas aquilo que você aceita, deseja e precisa aprender sobre si. Algumas relações nos mostram nossa tendência de esperar demais. Outras revelam nosso medo de abandono. Algumas despertam uma força que desconhecíamos. E outras nos obrigam a distinguir amor de dependência emocional. Quando você começa a enxergar a conexão dessa maneira, algo muda. A pergunta deixa de ser obsessivamente "ela vai voltar" e começa a se tornar "quem estou me tornando através dessa experiência?". Essa mudança não destrói o amor. Pelo contrário, retira dele o peso de precisar salvar sua identidade. E então surge o paradoxo mais bonito dessa jornada. Quanto menos você precisa possuir alguém para sentir que sua história possui valor, mais preparado você se torna para reconhecer uma relação verdadeiramente recíproca. Se essa pessoa vier até você com clareza, você poderá ouvi-la sem abandonar seus limites. Se ela permanecer distante, você poderá sentir a tristeza sem transformar essa ausência numa sentença sobre seu valor. E se a vida mostrar que essa conexão precisava assumir outra forma, você poderá carregá-la como parte de sua história sem permanecer eternamente aprisionado nela. É nesse sentido que a individuação transforma relacionamentos.
Você deixa de procurar alguém que complete aquilo que acredita faltar e começa a encontrar alguém a partir de uma identidade mais inteira. Portanto, talvez algo realmente tenha sido revelado diante de todos. Talvez essa pessoa tenha deixado escapar um sentimento que tentou esconder. Talvez tenha admitido sua importância quando ninguém esperava. Mas agora você conhece a pergunta que separa fantasia de realidade. O que acontecerá depois dessa revelação? Observe menos o espetáculo do momento e mais a continuidade das escolhas. Porque sentimentos podem explodir em segundos, enquanto relações são construídas através do tempo. E se existe algo profundo entre vocês, o próximo capítulo não precisará depender apenas de sinais misteriosos, interpretações ou expectativas. Ele precisará encontrar coragem suficiente para entrar na realidade. E é justamente diante dessa fronteira entre aquilo que sentimos e aquilo que escolhemos viver que a parte mais profunda dessa mensagem começa a se revelar. Existe um instante decisivo em toda conexão profunda, aquele em que sentir já não é suficiente. Durante muito tempo, essa pessoa pode ter convivido com a própria contradição, escondendo atrás da persona aquilo que não conseguia compreender dentro de si. Talvez tenha tentado substituir você, racionalizar a distância, convencer os outros e principalmente a si mesma de que tudo estava resolvido. Mas aquilo que permanece emocionalmente vivo não desaparece apenas porque alguém decide não falar sobre isso. Na perspectiva de Carl Jung, conteúdos inconscientes podem continuar exercendo influência enquanto não são reconhecidos e integrados pela consciência. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. O sentimento que antes surgia como lembrança, inquietação ou saudade começa a exigir uma resposta. Não porque o destino obrigatoriamente determinou que vocês ficarão juntos, mas porque essa pessoa talvez já não consiga continuar vivendo confortavelmente atrás da mesma máscara. E quando a máscara começa a cair, a pergunta muda completamente. Não é mais o que eu sinto, mas o que farei com aquilo que finalmente reconheci? É nesse ponto que você precisa prestar atenção ao que acontece depois da revelação. Porque uma emoção pode ser intensa e ainda assim permanecer incapaz de construir alguma coisa. Uma pessoa pode pronunciar seu nome com os olhos cheios de sentimento, admitir diante dos amigos que não conseguiu esquecer você e até reconhecer que perdeu algo importante, mas nenhuma dessas coisas substitui responsabilidade emocional. O amor maduro começa a ganhar realidade quando aquilo que alguém afirma sentir encontra correspondência em suas escolhas. Se existe arrependimento, surge disposição para conversar. Se existe saudade, aparece coragem para atravessar o orgulho. Se existe desejo de reconstrução, começam a existir atitudes que respeitam seus limites e reconhecem aquilo que aconteceu entre vocês. Essa é uma distinção fundamental, porque você não precisa mais se alimentar de pequenos sinais tentando transformá-los em grandes promessas. Aquilo que é verdadeiro não precisa apenas emocionar você. Precisa encontrar espaço concreto para existir. E talvez aqui aconteça a maior inversão de toda essa história. Você chegou procurando descobrir o que essa pessoa sente, mas pode terminar percebendo algo muito mais importante sobre si. Talvez durante muito tempo você tenha colocado sua paz nas mãos de uma resposta externa. Esperou uma mensagem, uma aproximação, uma confirmação capaz de provar que tudo aquilo que viveu não foi em vão. Porém, o processo de individuação descrito por Jung aponta em outra direção. Tornar-se progressivamente mais consciente da própria totalidade, retirando do outro a responsabilidade de completar aquilo que precisamos reconhecer em nós mesmos. Isso significa que você pode amar sem implorar,
sentir saudade sem abandonar sua dignidade e desejar uma reconciliação sem transformar essa possibilidade na única condição para ser feliz. E quando essa transformação acontece, você deixa de perguntar se é suficientemente importante para alguém e começa a observar se aquilo que essa pessoa oferece é suficientemente verdadeiro para permanecer em sua vida. Talvez essa seja justamente a mudança que mais impacte quem tentou esconder os sentimentos por você. Porque agora, essa pessoa não encontra mais alguém parado no mesmo lugar, esperando indefinidamente por uma decisão. Ela encontra alguém que começou a compreender o próprio valor, e isso muda tudo. Se houver uma aproximação, ela precisará acontecer em outro nível, com verdade, reciprocidade e maturidade. Se houver apenas palavras emocionadas, você saberá esperar pelas atitudes antes de entregar novamente seu coração. E se nenhuma aproximação acontecer, você ainda terá descoberto alguma coisa que ninguém poderá retirar de você. Uma conexão pode marcar profundamente nossa história, sem possuir o direito de interromper nosso crescimento. Algumas pessoas entram em nossa vida para permanecer. Outras tornam visíveis regiões de nós mesmos que precisavam ser encontradas. Descobrir qual dessas histórias você está vivendo exige menos adivinhação sobre o futuro e mais atenção ao presente. Então guarde esta imagem. Alguém pode gritar seu amor diante de uma multidão, mas o verdadeiro significado desse amor será revelado quando o barulho desaparecer e restarem apenas as escolhas. É no silêncio depois da declaração que você descobrirá se existe coragem. É depois da saudade que descobrirá se existe aproximação. É depois das palavras que descobrirá se existe consistência. E talvez o próximo movimento dessa pessoa revele finalmente aquilo que você passou tanto tempo tentando compreender. Mas não entregue sua paz à espera desse momento. Continue olhando para dentro, porque talvez a maior revelação desta história não seja descobrir que alguém ainda ama você. Talvez seja perceber que, independentemente de quem escolha ficar ou partir, você finalmente aprendeu a não abandonar a si mesmo. E quando essa consciência nasce, nenhuma conexão volta a ser vivida da mesma maneira. Talvez agora você consiga enxergar esta história por um ângulo completamente diferente. No início, tudo parecia girar em torno de uma pergunta. Será que essa pessoa finalmente revelou diante dos outros aquilo que sente por você? Mas depois de atravessarmos as máscaras, a sombra, as projeções e os conflitos escondidos no inconsciente, percebemos que existe uma questão ainda maior. Não importa somente aquilo que alguém sente quando seu nome surge inesperadamente, quando a saudade aperta ou quando as emoções escapam diante de outras pessoas. O que realmente transforma uma conexão é aquilo que alguém decide fazer depois que já não consegue negar a própria verdade. Na perspectiva de Carl Jung, tornar consciente aquilo que permanecia inconsciente pode ser apenas o começo de uma transformação. Porque reconhecer um sentimento exige coragem, mas integrá-lo à própria vida exige maturidade. E talvez você tenha chegado exatamente a esse ponto. Não precisa mais perseguir sinais para acreditar que possui valor. Agora, pode simplesmente observar se aquilo que foi revelado terá coragem suficiente para abandonar as sombras e encontrar você na realidade. E talvez exista algo ainda mais profundo acontecendo silenciosamente dentro de você. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava ouvir determinadas palavras para finalmente encontrar paz. Talvez imaginasse que uma declaração resolveria todas as dúvidas, que uma mensagem inesperada apagaria as noites difíceis, ou que descobrir que essa pessoa ainda pensa em você justificaria tudo aquilo que seu coração suportou.
Mas algumas respostas não chegam para nos devolver ao passado. Chegam para mostrar o quanto já mudamos. Talvez, quando essa pessoa finalmente conseguir dizer aquilo que você desejou ouvir durante tanto tempo, encontre diante dela alguém diferente. Alguém que ainda possui sentimentos, mas já não aceita qualquer forma de amor. Alguém capaz de sentir profundamente, sem transformar ausência em promessa, silêncio em compromisso ou intensidade em reciprocidade. E essa pode ser uma das maiores conquistas da individuação. Perceber que amar alguém não significa entregar a essa pessoa o poder de decidir quanto você vale. Por isso, se existe realmente um sentimento profundo entre vocês, não tenha medo de permitir que a realidade o coloque à prova. Aquilo que possui raízes não precisa sobreviver apenas através de fantasias. Observe se existe presença quando seria mais fácil desaparecer. Observe se existe verdade quando seria mais confortável continuar usando máscaras. Observe se existe responsabilidade quando antigos padrões tentarem retornar. Talvez essa pessoa procure você e finalmente consiga conversar com a vulnerabilidade que antes escondia. Talvez ainda precise enfrentar partes de si mesma que você jamais poderia enfrentar por ela. Ou talvez a maior função desse encontro tenha sido despertar alguma coisa em ambos, mesmo que o futuro assuma uma forma diferente daquela que vocês imaginaram. O importante é não confundir profundidade emocional com garantia de permanência. Algumas conexões nos transformam porque ficam. Outras nos transformam porque nos obrigam a encontrar dentro de nós aquilo que durante muito tempo procuramos desesperadamente no outro. Então, quando este vídeo terminar e o silêncio voltar ao seu redor, faça uma pergunta a si mesmo. Se essa pessoa aparecesse hoje e dissesse exatamente tudo aquilo que seu coração sempre desejou ouvir, quem ela encontraria diante dela? A mesma pessoa que esperava desesperadamente por uma escolha, ou alguém que finalmente aprendeu a escolher a si mesmo também? Talvez essa seja a pergunta capaz de mudar completamente o significado dessa história. Porque o encontro mais poderoso não acontece quando alguém finalmente reconhece seu valor diante do mundo. Ele acontece quando você deixa de precisar dessa confirmação para reconhecer aquilo que já existia dentro de você. Guarde esta mensagem. Não permita que o amor por alguém se transforme no abandono de si mesmo. Se essa conexão realmente tiver um próximo capítulo, que vocês se encontrem não como duas metades tentando preencher vazios, mas como duas pessoas capazes de olhar para suas sombras, reconhecer suas verdades e escolher conscientemente aquilo que desejam construir. E se alguma parte desta mensagem encontrou exatamente aquela região do seu coração que você quase nunca consegue explicar, transforme esse sentimento em presença. Deixe o seu like para que esta reflexão alcance outras pessoas que também estão tentando compreender conexões profundas. Inscreva-se no canal para continuar conosco nessa jornada pela psicologia de Carl Jung. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. E nos comentários escreva: "Eu escolho não me abandonar." Se quiser, conte também de qual cidade, estado ou país você está assistindo, porque é emocionante perceber quantas histórias diferentes se encontram aqui através da mesma busca por significado. E quando você fechar este vídeo, não fique apenas pensando se alguém finalmente terá coragem de declarar que ama você. Pergunte algo muito maior. Quando o amor bater novamente à sua porta, você terá coragem de escolher somente aquele que também souber escolher você?